Olá, querida irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso retiro quaresmal para meditarmos e fazermos a nossa oração nessa sexta-feira da nossa segunda semana do tempo da Quaresma, finalizando, podemos dizer assim, uma semana de orações, de meditações, seguindo com fidelidade na nossa caminhada quaresmal. Convido você, nesse momento, a preparar-se, dispor-se para esse momento de oração. A disposição para a oração é fundamental, porque ela é capaz de transformar a nossa própria vida. A oração, quando bem preparada, ela tem essa capacidade de transformar a nossa própria vida. Para isso, nós precisamos desenvolver determinados passos que nos levem a essa oração. Por isso, convido você, como temos feito sempre aqui na nossa caminhada quaresmal, a escolher um lugar, um local importante, adequado, que possa te ajudar nesse momento a fazer a sua oração. Escolha também nesse lugar elementos, símbolos que possam te ajudar. Eu, por exemplo, aqui coloco sempre no meu espaço uma imagem, uma Bíblia aberta, uma vela acesa. Hoje eu coloquei aqui um pouquinho de incenso, porque o incenso ativando o nosso olfato, pelo menos para mim, ele me ajuda bastante a rezar. Então, se você gosta, por exemplo, do incenso, então vale a pena a gente preparar o nosso local, o nosso espaço, Eu, por exemplo, gosto muito do cheiro do incenso e hoje, então, a gente coloca ele aqui para que ele possa nos ajudar a rezar. Mas você vai escolher aquilo que te ajuda. O espaço também é muito importante. E você se dispor para isso, procurando uma posição adequada. Alguns gostam de rezar mais sentados, outros gostam de rezar, por exemplo, mais ajoelhados. Acredito que a posição de deitar-se ela não será a melhor, porque a chance da gente dormir vai ser muito grande. Mas procure aí o seu espaço, o seu local, prepare bem e que você possa pacificar-se interiormente e exteriormente. Interiormente procurando pedir ao Senhor que desacelere os pensamentos, desacelere as preocupações, aquilo que nós estamos tantas vezes ligados no que tem que ser feito, desacelere agora nesse momento. A respiração pode ajudar bastante, portanto, nessa postura adequada que você está agora, tome algumas respirações mais profundas. No dia a dia, a nossa respiração ela tende a ficar muito aqui em cima, na altura do nosso peito, porque a gente está agitado, correndo para um lado e para o outro. A nossa respiração tem que ser uma respiração mais curtinha e mais aqui para a altura do peito. No momento da respiração, para a meditação, a contemplação, a gente precisa puxar o ar, encher os pulmões desse ar, e soltando lentamente, conscientemente, procurando jogar essa respiração para baixo, lá para o nosso umbigo, podemos dizer assim. Isso pode nos ajudar. Então, inspirando, mantendo um pouquinho esse ar e soltando levemente. Faço isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Inspirando, mantendo esse ar e soltando levemente. Isso vai me ajudando nessa disposição para o encontro do Senhor,
vou tomando consciência de que estou na presença dele, de que quero me encontrar com ele, para assim, de fato, permitir que esse encontro aconteça no aqui e no agora da minha vida. Agora convido que façamos o sinal da cruz, mas não de um modo mecânico, de qualquer jeito, mas de um modo consciente. Por isso tome consciência de que está na presença do Senhor, que deseja encontrar-se com esse Deus, que é mistério de amor, que se revelou na nossa história, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse Deus uno e trino. Diante desse Deus, então, é que faço o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sexta-feira da nossa segunda semana do tempo da Quaresma. Coloco nesse momento de oração o meu oferecimento, querendo agradecer, oferecer tudo ao Senhor. Ofereço a Ele os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos, para que a ação do Seu Espírito em mim, em nós, possa transformá-los, para que tanto os meus pensamentos como os meus sentimentos e os meus desejos sejam ordenados para a maior glória de Deus e o bem da humanidade. Também trago para esse momento de oração as minhas preocupações e até mesmo os obstáculos que tenho encontrado nessa caminhada, nesse percurso da Quaresma, para que Deus possa transformá-los, modificá-los, para que eu possa de fato trilhar os seus caminhos e seguir a sua vontade. Uma vez dito isso, nós queremos acolher a palavra de Deus, que vem para iluminar, para lançar luzes para esse nosso momento de oração. O texto que nós queremos escutar hoje é retirado do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 até o 46. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: a meu filho eles respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse da sua herança. Então agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a estes criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores
que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é a que se tornou a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino dos céus vos será tirado e entregue a um povo que produzirá frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e se ela cair sobre alguém, o esmagará. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficavam com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode pausar este vídeo, se assim o desejar, e ler esse texto, pelo menos mais 2 ou 3 vezes, apropriando-se do texto, absorvendo as imagens que estão presentes nesse texto, as pessoas que interagem, as falas, o cenário, tudo isso você pode fazer um exercício de contemplação desse texto, se você tiver tempo para isso. Isso com certeza vai te ajudar ainda mais a meditar e a permitir que o Espírito Santo de Deus, ele de fato traga luzes para esse momento da oração. Uma vez dito isso, nós vamos agora a alguns pontos desse nosso momento de oração, a partir dessa palavra que foi proclamada. Na visão da Sagrada Escritura, nós temos sempre muito presente essa imagem da vinha. A vinha, ela aparece nas Sagradas Escrituras sempre como uma amiga, uma aliada do ser humano. Ela nos ensina a viver em harmonia com a natureza, seja com a água, com a própria terra, com os seres vivos, numa relação de aliança. A imagem da vinha é uma imagem que traz para nós essa harmonia da convivência nossa, seja com os seres humanos, mas também com os seres vivos, com as plantas, com os animais, com a terra, com os elementos da natureza, a água, o ar, a terra e o fogo, poderíamos dizer assim. Essa imagem da vinha, ela é dada por Deus em função da própria vida. A vinha deve, por isso, ser recebida por nós com fecundidade, não como algo que é objeto da conquista e da dominação. A vinha deve ser recebida por nós como um dom de Deus, uma dádiva, não como um objeto para o meu domínio, a minha exploração, a minha manipulação. Por isso, a vinha é considerada sagrada. A vinha é um lugar da contemplação. A vinha é um lugar do encontro íntimo entre nós, criaturas, e Deus, o nosso Criador. A vinha é também o espaço da vivência dos irmãos, da nossa comunhão fraterna. A vinha é o espaço do encontro, a vinha é o lugar da partilha. Somos todos e todas chamados e chamadas a trabalhar com. A ideia da vinha é uma ideia que nos coloca sempre na coletividade. O Criador, cuidando da vinha para que ela seja fecunda e alimente a alegria de todos.
Aqui já não cabe mais nenhuma atitude de dominação, de exploração e de depredação, e muito menos uma atitude de posse. O cuidado e a beleza da vinha impõe-se ao desejo consumista, desenfreado, pois somos todos jardineiros dessa vinha e não exploradores. Veja que coisa interessante, diante dessa beleza que Deus nos apresenta, nós somos chamados a ser não exploradores da vinha, mas de fato jardineiros, aqueles que cultivam da beleza que Deus nos deu. A parábola de hoje revela que quando as pessoas quebram, rompem a aliança com Deus e se afastam dele, a vinha fica estéril. Quando uns poucos se apropriam dessa vinha como donos, ela passa a ser um lugar de expoliação. A vinha se transforma num território devastado. A vinha se transforma no terreno de morte e deixa de ser o espaço da convivência fraterna e solidária. O drama do ser humano é não sentir-se em comunhão nesse todo maior. O drama do ser humano é perder a memória de que ele faz parte de um todo, de algo muito maior do que ele. Como uma teia, todas as expressões da vida estão interligadas, interconectadas. Então, quando nós nos transformamos em donos das coisas e da própria vinha, nós vamos esquecendo que estamos conectados com um todo, que é muito maior do que nós. E vamos nos fragmentando, vamos nos tornando isolados, egoístas, e assim rompemos, quebramos com essa aliança de amor que Deus nos chamou a viver com Ele. A terra não pode ser vendida para sempre, porque a terra é minha e vocês são inquilinos, hóspedes meus. Isso foi retirado lá do livro do Levítico, capítulo 25, versículo 23. Ou seja, por mais que a gente trabalhe na terra, ela não é nossa, ela é sempre dom, presente, dádiva de Deus. Deus afirma, podemos deduzir, dessa afirmação podemos deduzir claramente que o ser humano, ele não é o senhor da vinha. Ele não pode fazer com essa vinha aquilo que ele bem entende, aquilo que ele quiser. Há um clamor, meus irmãos e irmãs, espalhado pelo mundo todo, que surge dessa realidade a qual a parábola nos coloca nesse momento. É um clamor que nos desafia a enfrentarmos enquanto humanidade. O planeta Terra, o planeta que nós vivemos, está totalmente, gravemente doente, enfermo. Por que nós podemos dizer que o nosso planeta está enfermo? Porque as consequências dessa tragédia, dessa enfermidade, elas se tornam cada vez mais presentes. Quer alguns sinais disso, a degradação do nosso meio ambiente, a diminuição acelerada das fontes de água potável, esse processo de desertificação, o degelo das calotas polares, com essa consequente elevação do nível do mar, a grande incidência de furacões, de queimadas, a extinção de milhares de espécies de animais, a escassez de alimento,
a proliferação de doenças, as migrações forçadas. Ainda há pouco aqui desses dias vamos vendo cada vez mais como que as chuvas vão provocando desastres que antes aconteciam, se aconteciam bem menos, e a gente vai percebendo o agravamento dessas situações, o calor que nós vamos percebendo cada vez mais excessivo, daqui a ponto de se tornar insuportável. Tudo isso são sinais de que o nosso planeta Terra está doente. E quem é que está colocando o nosso planeta doente? Somos nós. Esvaziou-se a capacidade de assombro, de encantamento e de reverência diante da profundidade da vida. Nós vamos olhando essas coisas acontecendo e perdemos essa sensibilidade de nos encantar com a própria natureza, de nos encantar com o próprio ser humano. E claro, se nós não nos encantamos com mais nada, vivemos desencantados com tudo, as coisas vão acontecendo e elas vão acontecendo e nós simplesmente deixamos passar batido. Falta-nos esse encantamento com a própria obra da criação. O ser humano já não é mais capaz de louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. Enfim, o desequilíbrio dos ecossistemas pode comprometer de forma irreversível a toda a nossa vida e a qualquer tipo de vida nesse planeta Terra. Ferir a vinha, machucar a vinha, é ferir e machucar o próprio Criador. Quando observamos vinhas, outroras verdejantes e agora destruídas e entulhadas de lixo, uma sensação de violação, um sentimento de tragédia, quase que sacrílego, se manifesta no nosso interior. E uma voz, ela vem lá das profundezas dessa destruição, como que Deus perguntando a nós: que fizestes da minha vinha? O Evangelho, portanto, meu irmão, minha irmã, nos dá a única alternativa possível a esse desastre da nossa natureza. Fazer do amor a pedra angular. A primeira lei não é a de superioridade do ser humano em relação à terra. Tudo foi criado para uma imensa e cósmica solidariedade. Uma vez que nós meditamos sobre essa palavra, vamos permitir agora que essa palavra traga luzes, inspiração para a nossa vida nesse percurso quaresmal. O que essa palavra pode me orientar, me inspirar nesse tempo da Santa Quaresma? Procure agora, nesse momento, aguçar aos seus sentidos, ao seu olhar, seus ouvidos, seu tato, seu paladar, seu olfato, seus 5 sentidos agora. Tome consciência do seu corpo, tome consciência dessa palavra que vem trazer luzes. Conecte-se com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, nesse momento de oração. Mobilize agora os seus sentidos para poder ver, ouvir, tocar, sentir, que você possa saborear a beleza da criação, a beleza da natureza, a beleza do nosso planeta Terra, a vinha que Deus entregou como dom, como dádiva, como presente
presente para cada um de nós. Considere essa sua conexão com esta beleza e como ela lhe faz perceber esse amor do Deus unitrino presente no cosmos, em constante transformação, em constante evolução. Considere também nesse momento de oração o sentimento de maravilha que cresce dentro do seu coração e como dá novo sentido à própria caminhada, como dá novo sentido à própria missão de ser um colaborador no jardim do Criador. Veja que imagem bela! Nós somos jardineiros, cultivadores. Devemos cultivar, proteger, para que essa vinha possa produzir os frutos que Deus de fato espera de nós. Numa atitude de gratidão, converse nesse momento com o Senhor da vinha. Converse nesse momento com o Senhor de todo o planeta, com o Senhor de toda a natureza, com o Senhor de toda a criação. Faça uma breve oração a partir desse texto, tendo presente quais os sentimentos, quais os pensamentos que estão mais presentes nesse momento no meu coração. Converse com Deus, esse Deus que plantou essa vinha que é a natureza, essa vinha que é o planeta que nós habitamos, essa vinha que pode ser também cada um de nós. Nós somos essa vinha que Deus plantou e espera produzir frutos, que cada um de nós produza frutos. Que frutos eu tenho produzido para Deus? A minha vida tem sido uma vida fecunda, fértil. Posso me considerar um cristão, uma cristã fértil, fecundo pela graça de Deus? Ou será que tenho experimentado tempos de esterilidade, de aridez, de secura, de ausência de frutos nessa minha caminhada? Converse com o Senhor e agradeça em primeiro lugar. Agradeça por essa vinha que Ele plantou, que é dom, que é dádiva. Peça perdão ao Senhor se for necessário, por tantas vezes nos tornarmos mais exploradores, donos da vinha, transformando a vinha como objeto, do que em agricultores, cultivadores, que protegem, cultivam e fazem com que a vinha produza os frutos que Deus espera de nós. Conversando com o Senhor, que você possa registrar no seu caderno espiritual quais as moções que o Espírito coloca na sua vida agora. Podem ser de consolação, uma vez que Ele traz paz, alegria, inspiração nessa caminhada. Pode ser também desolação. Pode ser que eu me sinta triste, decepcionado, interpelado, questionado por essa palavra. Acolha também esses sentimentos de desolação. Registre-os todos no seu caderno. Depois eles serão importantes para uma retomada e que você possa compreender esse percurso, essa caminhada a que estamos fazendo. Terminamos esse momento de oração fazendo uma oração muito bela, que era uma oração feita por Santo Inácio
de Loyola, e nós rezamos assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha vontade, toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Senhor te acompanhe ao longo de toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar até aqui no nosso percurso quaresmal. Que Deus te abençoe e conserve sempre a sua vida. E até a próxima meditação, se Deus quiser. Fica na paz, ânimo e generosidade.